Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. E você que está aí no Instagram, no YouTube, que você tem certeza que você vai escolher o melhor lugar para ouvir da palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem sido misericordioso para conosco. Irmãos, quando a gente recebe uma oportunidade dessa, é motivo só de agradecer a Deus. Nós sabemos que nós estamos numa igreja que tem aqui o pastor, tem seminarista, todos eles estão se preparando, né, para entregar sempre a mensagem do Senhor. Mas eu aprendi, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, de também quando me desse a oportunidade, que eu não rejeitaria. E sempre pedia que Deus sempre nos capacitasse. E foi sempre o que Ele fez na minha vida. Se eu olhar lá para o meu cunhado e a minha esposa, eles vão pensar, quem diria que um dia o homem está aqui falando do amor de Jesus Cristo. Então é isso que Deus faz com aquele que reconhece o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é motivo de agradecer. Quantas lutas? Dei muito trabalho, meu cunhado, quando era pequeno, para vigiar minha esposa, porque eles não queriam, né? Porque é a vida que eu vivia. Mas Deus muda. Nem ele sabia o que Deus poderia fazer na minha vida e como tem feito na vida de muitos. Se nós olharmos aqui, muitos estão aqui, igual o irmão Reginaldo, ele não foi criado em lar evangélico, tenho certeza. Mas Deus mudou a história dele. E hoje ele tem motivos só de agradecer o quanto Deus tem abençoado a família dele. Então, irmão, isso é só motivo de a gente agradecer a Deus. Que você nunca desanime, sempre coloca Deus. Porque muitas vezes o homem não sabe o que Deus pode mudar na sua vida. Assim como ele mudou a minha vida, irmão do Reginaldo, e outros que estão aqui que eu tenho certeza que também não foram criados em lar evangélico. Então é motivo, irmão, de só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, nessa noite, quando o pastor passou essa responsabilidade uns dias atrás, se eu podia trazer a mensagem de nosso Deus. E eu já disse para ele que, desde quando eu aceitei Jesus, quando vem as oportunidades, a gente nunca deve rejeitar. Eu aprendi isso, irmão, desde quando logo quando me converti, lá no interior, no norte. Se você for visitar lá aquelas congregações, lá você pode ir preparado, porque lá sempre te dá oportunidade. Então isso acontecia sempre quando a gente ia lá para o norte, e Deus sempre nos usou, através da simplicidade, que eu não tive preparo de estudo, aprendi, foi na palavra de Deus, estudando, depois quando eu me converti, e Deus tem sempre nos capacitado. Então, irmão, é só motivo de agradecer a Deus. Eu só tenho tanto motivo de agradecer a Deus, que nós somos criados, não em lar evangélico. Desde criança, fomos batizados no catolicismo, foi ensinado ali, irmãos. E eu tive o privilégio de um dia, na simples mensagem, entregando a palavra do Senhor, a minha mãe e duas irmãs foi à frente e se decidiu aos pés de Jesus. Sendo que na época, quando foi para me casar, a dificuldade da minha família era porque nós éramos criados em outro ambiente e o pessoal da minha família era protestante. E então, quando falava de protestante, é porque era aquele que não acreditava em Deus. Era a minha seita, a minha religião que acreditava, deles não. Olha como nós é ensinado errado, não dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é assim. Nós somos cristãos que proclamam a palavra de nosso Deus. E hoje eu tenho motivo de agradecer a Deus o que Deus tem feito na minha vida e tenho certeza que tem feito na sua vida e há de fazer na vida daqueles que estão nos ouvindo lá fora. Eu escolhi um texto, irmão, para ler com os irmãos, em 1 João 3, a partir do versículo 7, até o versículo, do 7 até o 10. 1 João 3, de 7 a 10.
meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida neste momento, Pai. Que essa semente, ó Pai, boa, que foi plantada a cada coração que está aqui nessa noite, possa, Deus, permanecer todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos nessa terra. Porque o Senhor nos prometeu, a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Que cada um possa sempre aprender do Senhor. Em nome de Jesus, fala meu coração nesta noite, através da Tua palavra. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu disse, meus irmãos, os filhos de Deus, os filhos e os filhos do maligno. Irmão, como é triste nós sabermos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então Ele não quer que nenhum dos teus filhos se perca. Quer que cada dia venha ao conhecimento da palavra de nosso Deus. E nós vemos, irmão, nós vivemos uns dias que muitas vezes até aquelas pessoas que se diz cristão começam a deixar-se levar pelos ventos de Satanás. Porque Satanás, ele não perde tempo, irmãos. Ele quer sempre atacar os filhos dele. Mas o filho dele, de Deus, ele permanece sempre firme. Como que o Filho de Deus permanece firme? É buscando sempre a face de nosso Deus. Porque, irmão, nós vivemos num mundo porque só pela misericórdia de Deus. Por isso nós temos que estar sempre revestidos na palavra do nosso Deus. Porque só assim nós vencemos todas as ciladas. Nós vemos, irmãos, que Jesus nos prometeu, se nós permanecer até o fim, nós vamos ser vitoriosos, porque é promessa de Deus. E Deus nos criou a imagem dele, semelhança dele. E tenho certeza que o nosso Deus, ele não quer ver os teus filhos andando em caminho tortuoso. Ele quer que nós sempre trilhamos o caminho que leva, conduz sempre à direção do Pai. E quando nós vemos que essa palavra que fala assim, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Irmão, como é triste falar dos filhos do maligno. Como? Se Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, como pode ter o filho do maligno? Filho do maligno, irmão, é aquele que não obedece os ensinamentos de Deus. Porque Deus criou os filhos dele para viver uma vida em comunhão com ele. Mas a palavra do Senhor diz que no mundo nós ia ter aflições. E devido a essas aflições, irmãos, que nós ia ter nesse mundo, nós está sempre revestido no poder de Deus. Nós nunca devemos esquecer, irmãos, de todos os dias, onde nós andarmos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque o diabo, ele está rugindo, bramando como um leão, vê a quem ele possa tragar. A palavra de Deus nos diz que se o inimigo, o diabo, se aparecesse como ele é, todo mundo corria, né? Mas sempre, quando ele coloca na sua direção, ele coloca uma coisa muito atraente para que você seja atraído por ele. É isso. Por isso nós temos que estar sempre revestidos no poder do nosso Deus, para que nós não entramos
nessa situação, que os filhos de Deus, ele anda em obediência à palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, nós estamos lá no texto, fala do maligno, do pecado. Em Gênesis 4, versículo 8, disse: Caim e Abel, eles eram dois irmãos. Eles podiam viver em harmonia um com o outro, alegre e feliz. Abel, irmãos, era a pessoa que oferecia sempre o seu sacrifício a Deus. Eu tenho certeza, pela que a palavra de Deus nos fala, que ele era mais temente, digamos assim, até os seus pais e a Deus. Mas eram dois irmãos. Mas nós vemos no texto fala assim que diz Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nós vemos aí, irmão, desde aí nós podemos dizer, se você não andar em obediência à palavra de Deus, o pecado está sempre te rodeando. Quando nós vemos quantas vidas, irmão, ceifadas entre família, filho tirando a vida do pai ou da mãe ou pai, assim, porque não coloca Deus em primeiro lugar. E nós vemos que Caim, quando ele comete esse suicídio, que Deus chegou para ele, onde perguntou, ele ainda quis se justificar, irmãos. E muitas vezes, quando nós caímos, às vezes, em certa situação, nós queremos se justificar. Às vezes de nós cair diante dos pés de Deus e pedir perdão, nós queremos se justificar do nosso erro. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós não estamos isentos dessas coisas. Porque nós vivemos num mundo que o inimigo procura sempre nos querer tirar a nossa fé da presença de Deus. Mas por isso que nós temos que estar sempre andando em comunhão a palavra do nosso Deus, buscando ao Senhor constantemente. É quando nós vemos o que está acontecendo lá em Israel. É um povo escolhido, irmão. Um povo escolhido por Deus. Mas muitas vezes eles estão esquecendo que Deus está acima de tudo. Mas eu sempre, nas minhas orações, eu costumo dizer, pedir ao Senhor que tenha misericórdia desse povo. Porque desde o dia que eu aceitei esse Jesus, sei que não foi fácil, irmãos, mas o dia que eu aceitei, eu vi o quanto Deus tem nos abençoado. Porque da onde o Senhor nos tirou, como eu disse no início, nem na família não acreditava, né? E Deus tem nos abençoado tanto. Hoje nós podemos ver os filhos dos nossos filhos sendo abençoados. E tenho certeza que os irmãos também que fez isso, estão vendo os filhos deles sendo abençoados. E Deus é presenteando ainda com mais bênção, né, que é a promessa, que são os netos. Então, irmãos, isso é motivo de agradecer. Quando você faz isso, você tem certeza que o Senhor só vai te abençoar. Mas o dia que você começar a esquecer o que Deus quer na sua vida, as coisas começam a andar para trás. Em Romanos 8, versículo 1, ainda, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, versículo 14. Nenhuma condenação, irmãos, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Promessa de Deus. Mas você é um filho de Deus, você é escolhido por Deus, mas você vai encontrar problema onde você andar. Onde você vai andar, você sempre vai confrontar com pessoas que às vezes até conhecem a palavra de Deus, querendo tirar a sua fé. Mas se você confiar em Deus, tem certeza que Ele está pronto a te ouvir. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está sempre nos protegendo. Como tem nos protegido a cada dia, nos dias que nós vivemos hoje. O Senhor tem nos abençoado, tanto que é só motivo de agradecer a Ele pelas bênçãos, pelas vitórias. O versículo 8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Irmãos, olha que palavra pesada. Aquele que pratica o pecado. Muitas vezes
Tem pessoa que diz que conhece a palavra de Deus, mas continua pecando. Um pé na igreja e outro no mundo. Eu aprendi logo quando eu me converti que você não deve ser como crente Raimundo. Um dia na igreja, outro dia no mundo. Então você tem que estar sempre firme nos pés do Senhor, não no mundo. O mundo lá fora, irmão, ele oferece muitas coisas, aparentemente, igual eu disse, parece coisa boa, mas o final é destruição. Porque nós vemos nos dias que nós vivemos, quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, conheceram a palavra de Deus, se envolveram nas coisas do mundo e depois não tiveram força para voltar para os caminhos do Senhor. Logo quando eu me casei, eu fui morar em Águia Branca, não, em Boa Esperança, e lá um amigo meu, o teu irmão até casado com a irmã dele, ele que foi levar o Dini e a minha cunhada na minha casa, mostrar onde ele que é. Nós éramos muito amigos mesmo. E tem um mês e pouco de vida dele não andar na direção do Senhor, com a simples cordinha de varal aqui no Araçá, ele tirou a sua própria vida. Porque ele não confiou no Deus Todo-Poderoso. Porque ele perdeu a esposa dele. Ele se trancou e esqueceu que Deus seria a solução de todas as coisas. E é isso que o diabo quer, irmão. É esse momento que ele quer fazer tudo para tirar você da presença dele. Mas aquele que confia em Deus, tenho certeza, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, irmão. Então, se você é nascido de Deus, você reconheceu Deus como o seu único Deus, permanece firme. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é permanecer firme. Porque as coisas difíceis podem vir. Que muitas vezes nós achamos porque nós conhecemos a palavra de Deus, não vem coisa ruim para nós. Vem as provas. Mas que você possa estar resistindo todas essas provas na direção do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele está pronto, irmãos, a nos resgatar a cada dia das provas. Mas para isso nós precisamos confiar no poder do Senhor. Em Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais fazei a concupiscência da carne. Porque a carne, meus irmãos, ela nos puxa sempre as coisas do mal. Aonde nós andamos, nós podemos, igual eu disse no início, o inimigo ele oferece coisas, olhando atraente, parece boa, mas é coisa só da carne. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós queremos andar em comunhão no Espírito de Deus, porque se nós andamos no Espírito, toda seta do mal não tenha poder sobre os filhos de Deus. Porque, irmãos, nós podemos ver que o diabo, ele quer sempre tirar o alvo, que é você, é eu, que estão andando na direção de Deus. O inimigo não tem prazer em ver, no mundo que nós vivemos, andando, falando do amor de Deus. Porque foi isso que ele fez desde lá do Éden, com coisas atraentes, que foi a fruta, que atraiu, e depois o que gerou o pecado, que depois o acontecimento que aconteceu ali com os filhos de Adão e Eva. Porque eles deram mais ouvido à voz de Satanás. E, irmãos, nós vemos também, eu vou dar um exemplo aqui, um grande servo de Deus, Elias. Elias viu quando Acabe e Jezabel ali começaram a adorar os deuses e ele fez aquele pacto com Jezabel. Nós vemos que quantos profetas foram mortos ali, né? Somente Elias ficou. E Elias, naquele momento, ele sentiu, como eu vou ver, tantos profetas, os meus parceiros foram todos mortos. E Deus, em visão, tirou a heresia, levou para um monte, colocou num lugar lá tão deserto.
E ali ele ficou. Irmão, quando eu leio esse texto que fala em 1 Reis, o acontecimento que aconteceu ali com Elias, só Deus, irmão. Por isso vale a pena você confiar. E nós vemos que quando Elias chegou naquele lugar que foi ali, lá quem ia levar comida para ele? Eu quando olho esse texto, falo do corvo é uma ave tão nojenta, parece, né? Só vive só de carniça, essas coisas. Olha que Deus providenciou ali para levar comida para Elias. Um corvo. Mas eu tenho certeza, irmãos, ele não levou ali comida estragada para Elias, não. Ele levou ali, foi comida boa para Elias. E sustentou ele ali durante aquele período. E ele ficou ali naquela caverna, durante aquele tempo. E quando ele sai de lá, os irmãos podem notar que ele vem, ele para na casa daquela viúva, onde já tinha hospedado ele vários dias ali, que ele chega ali. Quando ele pensa que não, aquela mulher desesperada ali quando ele chega, que ele está descendo, ele vê que ele pega, o menino morre. E aquela mulher ficou desesperada, porque sabia que ela tinha hospedado ali um profeta, um servo de Deus, e agora acontece aquilo ali. E Elias clama ao Senhor ali, pega o menino, leva lá na cama, onde ele era acostumado a ficar, e torna restaurar a vida daquela criança. Aí aquela mulher diz, realmente, esse é um homem de Deus. Então você, irmão, você tem que, onde você andar, você tem que mostrar que você é um servo de Deus. Testemunhar que você é um servo de Deus. É triste, irmão, quando nós passamos por alguma parte, em algum lugar, onde você passa e ninguém reconhece você como servo de Deus. E nós vemos, irmão, quando Elias chega ali naquele lugar, que ele volta, depois que restaura a vida daquela criança, e nós vemos que então foi Abade encontrar-se com Acabe, e ele anunciou que Acabe, com Elias, estava voltando. Acabe, quando viu aquela notícia, sabia que só tinha escapado ele. Ele está voltando. Aí nós vemos no versículo 17, vendo Deus, disse Acabe a Elias, tu, o perturbador de Israel, o perturbador de Israel estava voltando ali, que tinha falado que não ia chover, e aí estava naquela situação difícil. E nós vemos, irmão, que ainda fez aquela blasfêmia contra Elias. E Deus provou. Ele tinha trazido Elias, era para resgatar o povo, porque o povo tinha se desviado da presença de Deus. E nós vemos ali quando ele faz aquela promessa diante do rei Acabe ali, que ele juntasse os 450 profetas dele e trouxesse ali e fizeram aquele holocausto. E nós vemos que aí Elias mandou que eles clamassem o Deus deles, que depois ele ia fazer que o Deus dele, o que respondisse com fogo, esse seria o Deus onde eles podiam obedecer. Irmãos, tenho certeza que Acabe achava que quem ia receber era o Deus estranho deles, que já tinha feito tantos Baal, tantas coisas de idolatria ali, e eles fizeram. E ele aceitou aquele pacto. Mas o pacto bem certo era o de Elias, porque Elias estava na presença de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo era errado. Mas teve um momento que Elias ficou com medo, porque diante de você fazer um pacto de uma pessoa só, e ele fazer aquele pacto. E quando eles começaram, fizeram aquele holocausto, e começaram ali, gritar, chamar para o Deus deles, responder, e nada. Aí Elias viu que o Deus certo era o Deus dele, e falou, às vezes ele está dormindo, às vezes ele viajou, grita mais alto. E nós podemos ver no texto, fala, irmão, que aí o povo se cortava, se derramava sangue, e nada disso aconteceu. Nesse momento nós vemos no texto que fala que aí o prazo venceu, agora chega a vez de Elias. Eles pensavam também que Deus também não ia responder Elias. Elias ainda manda derramar água, faz aqueles vales em volta, joga em cima daquele holocausto água e olha para o céu.
e clama ao Senhor. E de repente, o Senhor derramou fogo e aquilo foi consumido. Irmão, como vale a pena a gente confiar e esperar do Senhor. E aquele povo clamava e gritava a Deus, que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. E muitas vezes, irmão, nós com uma simples coisa, muitas vezes que abate nós começamos a duvidar daquilo que Deus tem para conosco. Você nunca duvida, porque o rei Acabe e Jezabel, eles achavam que eles tinham tudo. Mas, irmão, quem tem tudo somos nós que confiamos no poder de Deus. As lutas vêm, as tempestades vêm, mas vale a pena confiar. Vale a pena acreditar no poder de Deus. Que o poder de Deus, irmãos, está acima de tudo. Não há outro além do nosso Deus. O que eu queria dizer para os irmãos nesta noite, irmãos, não duvida do amor de Deus. Se Deus te capacitou para um trabalho, faça o trabalho. E se ter você outro irmão, você não faz o que o irmão faz, ora para o irmão que está fazendo, para que Deus também te capacita você também a fazer alguma coisa para o nosso Deus. E é isso que ele faz. Mas nós nunca devemos falar porque o irmão está fazendo isso e eu não estou. Irmão, ora que Deus também te dá a oportunidade. Eu fiquei uns 13 anos em Vila Batista. Nunca subi no público lá para falar o que eu estou falando aqui vocês. Eu já estava enferrujado, irmão. Porque quando você para de falar do amor de Deus, você começa a enferrujar. Se você parar de fazer algum exercício, o que acontece? Sua junta começa a ficar meio durinha. Mas se você começar a exercitar, começar a fazer, Deus vai te capacitando. Quando eu vim para a Ilha das Flores, antes de eu vir, Dininha tinha pedido para mim vir aqui pregar. Não quero. Por quê? 13, 14 anos na igreja, nunca fui na vida do público para poder falar. A gente era acostumado a falar alguma coisa lá no interior, nas igrejas mais humildes. E hoje, Deus trouxe aqui, não foi à toa. Ele trouxe para a igreja, tem aqui pastores, tem missionários. Mas Ele tem dado oportunidade a cada um. Irmão, que você nunca perde a oportunidade quando Deus te dá. Não acha porque você, às vezes, não tem um preparo. Porque nós estamos aqui, pessoas que estão se preparando, missionários, para ser um pastor. Então, vou se envergonhar? Não se envergonhe, que Deus sempre capacita. Porque se você examina a palavra de Deus, tenho certeza que Ele sempre tem palavra para colocar na sua boca. É tanto que a palavra de Deus nos diz, desde lá do Velho Testamento, quando Deus chamou a Moisés para ir lá tirar aquele povo. Olha o povo que estava ali. Ele reclamou que ele não tinha, ele era meio ruim de comunicação, né? Deus falou, não, vai. Vai porque ele ia preparar a pessoa lá, o irmão dele para falar. Irmão, se nós formos olhar, a quem Deus preparou para ir com Moisés? O homem mais brigador, que era Arão. Mas Deus capacitou Arão, deu palavra. Quando Moisés ia, Arão ia junto. Tenho certeza que Arão, que era escravo, ali vivia. Aquele povo, quando via, esse que está aqui. Mas Deus, quando capacita, irmão, não rejeita aquilo que Deus coloca na sua mão. Porque Deus sempre tem o melhor para com o teu povo. E Ele tem sempre feito isso na minha vida. Irmãos, eu não era merecedor de nada. Mas Deus nos capacitou. Quando eu vim para Vitória, eu pensei, o que eu vou fazer em Vitória? O dinheirinho era curto. Os meninos ainda estavam pequenos. O irmão Jonas sabe que quando duas filhas moças que ele tinha, quando elas começam a querer uma coisa ou outra, é difícil, né, irmão Jonas? Tá, quem comprar isso, a situação vai ficando apertada e Deus nunca deixou faltar nada. E Deus tem nos abençoado, irmão. Tem nos abençoado muito. Porque nós confiamos na direção, no poder de Deus. E todo aquele que confia em Deus, jamais ele é desamparado. Amém.
Em Romanos 12, versículo 21, diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero encerrar nesse versículo de Romanos 12 e 21, para que você não deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós vence esse mal, o mal nos rodeia todos os dias da nossa vida, mas se nós colocar Deus na frente, nós vencemos sempre com o bem. Porque se nós viver o que o mundo, muitas vezes, que o inimigo coloca na nossa vida, dá vontade de você pegar a pessoa com certas coisas, né, até ir estrucar ele, degolar. Mas se você é um conhecedor da palavra de Deus, você sempre olha, o nosso Deus é misericordioso, Ele cuida de mim. Então deixa Deus tratar, não faz você não. Teve uma época que eu não gosto de ver ninguém judiando dos outros, não, irmão. Sempre eu vi, não sei se eu já contei aqui para os irmãos, eu estava onde eu morava, morei 28 anos lá onde eu tenho um predinho ali embaixo, e eu na varanda assim, eu vi um cara quase matando a mulher na rua, e ninguém faria nada. E quando eu vi aquilo, eu falei, não posso, eu estou vendo o que está acontecendo. Aí eu desci. Quando eu desci, eu conheci o cara, né? Ele estava com um cabo de vassoura aqui no pescoço, se apertando com as duas mãos, ela não está nem com a língua de fora. Não. Aí eu peguei, gritei com ele para ele não fazer aquilo. O diabo obedeceu. Largou, levantou, ele olhou com os olhos feios, eu vi que os olhos dele eram do inimigo mesmo, mas ele largou ela. Aí ela entrou para dentro, quando ela voltou outra vez de cima dele, eu peguei e falei com ela, menina, o que é isso? O cara já te largou, você vê. Sabe o que ela falou? O que você tem a ver com isso? E vizinho dos predinhos de lá, pensando que ela com um cabo assim, que eles acharam que aquele cabo ia até bater na minha cabeça, entendeu? Mas Deus me guardou. E quando eu vi aquilo, eu falei com ela, então você se vire. Eu tirei, né? E voltar. Todos os dois estavam possessos. Mas, irmãos, eu sei que eu fiz errado. Eu deveria ter chegado e repreendido todos os dois e gritado no nome de Jesus. Mas eu quis, quando eu vi, achei que já estava quase matando, eu quis tirar. Mas assim mesmo, o inimigo obedeceu. Então, irmão, nós nunca devemos conformar com as coisas deste mundo. É como eu disse no início, nós vamos enfrentar problema onde nós andar, mas nós temos que estar calçado no poder de Jesus Cristo, revestido no poder de Deus, para que todas essas obras de Satã caia por terra e nós possamos ser gratos sempre ao nosso Deus, porque o nosso Deus jamais abandona os filhos dele. E é isso, irmão, que nós temos sempre estar firme, buscando constantemente ao Senhor, porque Ele sempre nos ouve. Mas se nós começar a achar que duvidar, Ele não abandona nós não, é nós que abandonamos o nosso Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não tem prazer em ver você desviando, mas Ele jamais te abandona. Quando você dá crédito, retorna para os caminhos de Deus, Deus te abraça. Mas para isso você tem que estar firme na palavra do nosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele tem cuidado de nós. Eu fico muito feliz, irmão, quando eu vejo os pais, as mães, ensinando os filhos, no mundo que nós vivemos, nos caminhos do Senhor. Tenho certeza que cada pai e cada mãe que está ensinando os seus filhos nesse caminho, você só tem a ganhar. Você só tem a glorificar a Deus, porque o nosso Deus, Ele jamais abandona os filhos dele. Que Deus nos abençoe a cada um de vocês nesta noite, que possamos ter uma noite abençoada, sempre buscando a face de nosso Deus, para vencer todas as lutas, as tempestades que vier de nosso encontro.
Que nós possamos estar sempre revestidos no poder de Deus. E todo aquele que se reveste e busca a direção de Deus, você é um vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pastor, a palavra, podemos encerrar aqui mesmo. Irmãos, neste momento, nós vamos encerrar e dizer aos irmãos, toda quinta-feira, às 6 horas, tem um amanhecer com Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos que, desde o dia que eu vim para aqui, eu abracei esse amanhecer com Deus. Eu quero dizer para os irmãos por quê. Eu morava lá em Ataíde, lá embaixo, nós reuníamos aqui em Vila Batista, aí sempre tinha os cultos matutinos, e a gente nunca pôde participar. Como Deus é bom, Ele nos trouxe para dentro quase da igreja. Às vezes faltam uns 2 minutos para começar aqui e nós já chega aqui. Mas eu tenho certeza que não é todo mundo que pode estar aqui, irmão. Nós também reconhecemos, nem todo pode. Mas todos os que vêm aqui, sempre ora por você que não pode estar aqui. Porque o dever de nós como cristãos é orar para cada lado dos filhos dele. Que o dia de vocês, de cada um daqueles que não vão poder estar aqui amanhã, vai ser uma bênção. Porque os irmãos que vão vir aqui, sempre coloca os irmãos na direção de Deus. E tenha um dia também abençoado. Não é só os que vão vir aqui que vai ser abençoado. Todos vocês que não vão poder estar aqui, a igreja que vem aqui está orando por cada um de vocês. Então amanhã, aquele que puder vir, venha. Tenho certeza que você não vai perder nada. Deus vai só te abençoar. Que com uma oração silenciosa, irmão, nós estamos encerrando o culto desta noite.